Olá, pessoas! Mais uma semana aqui no seu Política e Cotidiano. Esse programa que, como eu sempre digo, fala da política que mexe com a sua vida. E hoje eu tenho um convidado bastante especial, afinal de contas, eu tive que ficar no pé da assessoria dele por muito tempo para conseguir trazer o homem aqui. Então eu já vou começar agradecendo a assessora dele, que é a Ingrid, que garantiu que ele viesse aqui hoje, porque também ele é extremamente ocupado. Um grande empresário goiano, tem aí uma empresa de muito sucesso, resolveu entrar para a política, mas já está no seu segundo mandato e ainda hoje preside em nível estadual o próprio partido. Então, assim, o homem é ocupadíssimo e articula em Goiás, em Brasília, em São Paulo, e hoje vai falar com a gente sobre o que a gente pode esperar das eleições do ano que vem e, obviamente, os seus projetos políticos. O deputado federal Glaustin da Focus. Glaustin, muito obrigado por ter vindo falar com a gente. Obrigado a todos vocês que nos assistem aí pela TV PUC, obrigado professor Marinho, Marcos Marinho, uma alegria estar aqui com vocês. Quando você falou que ocupado não é nada, nós corremos esse estado inteiro, esse Brasil inteiro, mas tem uns espaços, é só a gente nos se organizar mais e pode ter certeza. Estou muito feliz e honrado por estar aqui com você, batendo um papo, me colocando à disposição, ao mesmo tempo também, professor Marcos, prestando conta de tudo aquilo que a gente tem feito por esse estado e também por esse Brasil. Maravilha. Glaustin, vamos começar então, para quem está em casa nos vendo, né, todos os municípios que acompanham o nosso programa. Você já tem uma atuação de segundo mandato agora enquanto deputado federal, mas o seu histórico é enquanto empresário, né? Como é que você começou essa história? Eu já te ouvi falar algumas vezes, lá do comecinho com a Mabel, e como é que você chegou nessa potência que é hoje a Focus? Então, primeiro eu acho que tudo isso é graça de Deus, né? Assim, se a gente for olhar em olho nu, de uma forma humanizada, eu acho que era impossível tudo isso acontecer. Eu sou de uma crença muito grande, né? Essas empresas nossas é fruto de oração, é fruto do joelhinho da minha mamãe e do meu pai, colocar o joelho no chão e primeiro ver se tinha a vontade permissiva de Deus. E foi isso que aconteceu. Eu sou oriundo de uma companhia já de carteira registrada, que era a Mabel antigamente, né? Hoje eu até brinco que não é Mabel mais, porque se comer Mabel não vai para o céu. Agora é Biscoito Adorale. Já aproveito e faço o merchan aqui, que é a nossa marca, que é a nossa fábrica, a Adorale. E eu fui office boy nessa companhia, fui operador de telex, eu tenho 51 anos de idade. E aí eu passei por vários processos, até que um dia eu cheguei e falei, rapaz, eu quero ser vendedor, porque eu acho que ganha dinheiro é vendedor. Administrativamente eu tinha algumas limitações e foi isso que eu fiz, com 18 anos e um dia, tiro minha carteira de motorista e entro para dentro da Mabel de ser vendedor de bolacha. E aí eu comecei a construir uma carreira abençoada, né? E meu pai também, ele foi funcionário dessa companhia também antigamente. Então, até que um dia, hoje prefeito, que é o Sandro Mabel, nos dá a chance e a oportunidade de construir uma empresa pequena lá no Tocantins, lembra como se fosse hoje, Paraíso do Tocantins. Eu pego um carrinho velho aqui, um Golzinho BX, e vou lá fazer pesquisa de mercado, fazer um planejamento, visitar lojas grandes, como é que era a marca na região, e ele estava tudo machucado, destruído. Mas mesmo assim a gente peitou, né? Eu costumo entender e passar isso para a nossa equipe, que é das crises que você tira o S e fica, crie oportunidade, seja diferenciado e tudo mais. E foi assim que a gente começou, né? Com 2 caminhãozinhos velhos, e ainda bem, professor Marcos, devendo só 2 pessoas na época, que era Deus e todo mundo, esses 2 caminhões velhos que nós devia. E aí começou, abrimos empresa no Tocantins, eu fui convidado a abrir em Goiás. Hoje nós estamos em 6 estados do Brasil, a gente tem um pool de negócio, tem que mexe no agronegócio também, que planta soja, planta milho, de muito trabalho. Hoje é o filho que cuida disso, que tem 27 anos de idade, foi preparado, foi para São Paulo, foi para fora, estudou na Europa exatamente para vir cuidar dessas operações nossas, da nossa família. E temos a empresa que é a Focus, que é um atacado distribuidor, e temos uma indústria também de biscoito, que é o Adorale Alimentos. Mas eu digo para você, continua a mesma simplicidade, continua do mesmo jeito, a vaidade zero, desprovido de tudo isso. Eu chego, almoço com todo mundo, janto em restaurante da nossa empresa, não existe restaurante separado para a diretoria, pelo contrário, almoça e lanche, toma café, tudo junto. Então, eu vivi isso 35 anos. Então, antes de entrar na política, até porque o entrar na política daqui um pouco nós entramos nesse desenho, mas eu tenho uma paixão muito grande. A minha alegria hoje, professor Marcos Marinho, é quando eu vou em alguma unidade nossa, por exemplo, outro dia eu estava lá no sul do Pará, e veio uma senhora que trabalha lá, agradecendo porque, eu quero te agradecer. Eu falei, por quê? Eu formei meu filho aqui na sua empresa.
Aí você vai em outra unidade, eu quero te agradecer, eu terminei de pagar minha casa. Cara, para mim isso não tem prazer maior do que isso. Claro, no mundo empresarial ele é extremamente capitalista. Você está ali para montar, ganhar dinheiro, a turma junto com você, envolver em tudo isso. Mas essa gratidão que é reconhecida pelas pessoas que ajudaram num processo desse não tem coisa melhor. Eu costumo dizer, professor Marcos, que a Focus ela tem poucos funcionários novos. É raro nós buscar o headhunter, buscar alguém para nós. Pelo contrário, nós investimos nas pessoas para que elas fiquem mais capacitadas para subir algumas posições. Eu amo mexer com gente para promover elas e mesmo que se amanhã ela se intitula muito inteligente, estou muito capacitada, não quero mais, eu vou para uma concorrente, pelo menos eu fiz o meu papel de abençoar ela, treinar, qualificar, para lá na frente ela entender que passou por uma empresa que qualificou ela melhor. Eu imagino, Glaucin, que essa sua experiência nesse mundo empresarial, construindo empresa, lidando com gente, e lidando com gente de vários segmentos, Claro, várias classes, claro. várias situações, acabou que isso foi também te chamando a atenção para a área política, né? Porque até quem está em casa está acostumado a me ouvir dizer que não tem nada na nossa vida que não envolva política. Você tem uma empresa, Na vida inteira. você tem que saber de política, tem que entender da política. Qual foi aquele momento que você olhou para o que você estava construindo enquanto empresário, teve que olhar para o lado da política e pensar, bom, a conta não está fechando, alguma coisa tem que ser feita de diferente nisso aqui. E decidiu entrar nessa área. Na verdade, tudo acontece através de um convite, mas claro que tinha enraizado no coraçãozinho uma vontade, uma chama que acabava acendendo, né? A gente via muitas desigualdades sociais, a gente via uma reforma tributária muito contaminada, Estado se degladiando com o outro, né? Eu sou fruto de empresa fomentada, que é a companhia que eu disse aqui outro tempo, que ela monta aqui no estado de Goiás há 50 anos atrás, e quando eu fui office boy, ela estava em São Paulo, em Ribeirão Preto, resolve vir para cá, porque o governo do estado, hoje, depois de grande que eu fui entender tudo isso, ela veio por incentivos fiscais, e acaba ascendendo. E quando eu resolvo fazer esse processo, através de um convite, inclusive do governador Ronaldo Caiado, que eu tenho um carinho, um profundo respeito, para mim um dos melhores governadores desse Brasil, e de fato é. Eu entendo que quando eu entrei em 18 com ele, o que era esse Goiás e o que está esse Goiás hoje. E aí até que ele me chama para ser candidato a deputado federal. Eu falei para ele, claro que eu não vou ser. Eu não sei nem passar na porta da prefeitura, eu não sei pedir voto. Eu sou um bom vendedor, professor Marcos, isso eu sei, que eu sou um bom professor, um bom vendedor na época de bolacha. Mas pedir voto fora de cogitação, né? Não era o momento. Mas eu fiz uma coisa que eu sou muito respeitoso. Eu falei para ele, escuta, o senador na época, porque ele foi lá na Fox, eu tinha levado algumas pessoas para pedir voto para os nossos colaboradores. Eu tinha ajudado o Sandro Mabel, meu amigo, que eu tenho uma gratidão profunda, amigo de verdade, tenho como pai. E o Sandro pediu para levar Caiado, pediu para levar saudoso Maguito, Daniel Vilela, nós levamos. Acho eu, meu sentimento, que ele gostou do traquejo e fez o convite. Mas eu disse para ele, calma um pouco, eu vou pedir bênção para minha mãe. Se minha mãe e meu pai deixar, eu irei. E com 47 anos de idade, tem 45 anos. E a minha mãe, claro que ficou um pouco preocupada, porque a política é um desenho, nossas empresas têm 3.000 pessoas trabalhando nela. Tem conselheiros nela que dependia de mim na época, na totalidade, né? Acordava de madrugada, estava na Focus, almoçava na Focus, né? Outra hora jantava na Focus, né? Sábado eu saí de lá 3 horas da tarde e levava minhas caixinhas de diretoria, imagina. Não tinha vida também, então era um doido para trabalhar. E foi isso que eu aprendi, foi isso que meu pai me ensinou. E aí fui pedir bênção para minha mãe assustou e eu falei para ela uma coisa, a senhora vai orar, eu sou evangélico, da Assembleia de Deus, Campo de Campinas, da Madureira. Eu falei, mãe, a senhora vai orar, se for da vontade permissiva de Deus, ele vai abrir as portas. Mas se Deus entender também que esse projeto não faz parte, e lá na frente nós vamos envergonhar, Deus vai fechar a porta, até porque, mãe, isso eu falando para ela no jantar, até porque, mãe, a senhora me ensinou que porta que Deus abre, homem não fecha. E porta que Deus fecha também não tem homem que abre. Pus a responsabilidade para ela e disse assim, ó, a senhora lembra lá no Pará? Quando eu quis abrir uma empresa lá, a senhora falou, não, meu filho tá bom, vocês já estão com 5 estados, vai cuidar. Eu falei, mãe, ora, ela abençoou. E eu falei, mãe, hoje só lá no Pará gera 600 empregos diretos. Então eu acho que cada passo foi motivando a minha mãe e o meu pai a abençoar. Hoje ela entende perfeitamente com os projetos, autismo, empresas que iam embora. Então o pontapé inicial foi assim. E hoje você, estando dentro do sistema político, né, já está no 2º mandato como deputado federal,
pôde acompanhar vários momentos emblemáticos, inclusive das reformas, né, que estão tentando ser feitas, algumas já passaram e de repente tiveram que ser recortadas. Qual foi esse impacto para você, Glaucio? Enquanto empresário, está lá dentro tentando, de repente, auxiliar no processo e de repente você vê que não sai do jeitinho que podia sair. Empresa, o professor Marcos Marinho, você dá um comando de manhã, e eu sou muito criterioso e muito chatinho, dava comando 6, 7 horas da manhã, até as 9 tinha que estar pronto na minha sala, com a sugestão de execução daquele projeto. Uma Câmara Federal que, eu confesso para você, eu comecei a escrever meu projeto, eu não tive gente que me ajudou politicamente experiente, não teve. Eu não tive prefeito que me ajudou, vereador, eu escrevi um plano de trabalho e fui o 6º mais votado do estado, com mais de 100 mil e poucos votos. E foi o 6º mais votado, e vaiou para uma Câmara Federal sem conhecer ninguém, conheci pela televisão. Eu cheguei lá, o Aécio Neves, nossa, que cara bonito, galanteador, mas via pela televisão. Eu cheguei lá, sabe aqueles senhores feudais que ele não pode mais, manda o filho, que também não pode mais, manda o neto? Eu falei, meu Deus do céu, onde eu estou aqui? E aí eu comecei a entender que era o trabalho formiguinha, que eu era 1 em 513 avos, que o Glauchinho sozinho não fazia nada. Caiu a ficha para mim que um projeto você tem que discutir ele antes, você tem que fazer uma tratativa no meio, você tem que fazer discussão no início, enfim, vários projetos não saem como se fosse um forno de biscoito, e com 10, 15 minutos está pronto a bolachinha lá, a Dorali, com os pacotinhos prontos para vender. Não, não é assim. Então eu comecei a entender que tinha uma diferença muito grande. Isso me trouxe uma maturidade muito grande, para entender, inclusive, a diversidade, o contraditório. Então, outro dia eu falava para meu irmão, para minha irmã, numa reunião de conselho, ele falou, o dia que vocês estiverem na política, vocês vão entender que tem que contar de 1 a 10, vai entender que o que o outro está falando é importante e de repente pode até fazer sentido, que a sua crença não é a real e nem a verdadeira. Então a política acaba ensinando para a gente. Mas o maior trauma que eu tive e parece que a gente nasceu de 7 meses, eu queria as coisas tudo para ontem. E eu comecei a entender que não era para ontem. É projeto que você escreve ele para uma colheita que às vezes nem vai ser sua. O autismo, por exemplo, eu trabalho muito nessa frente, essa colheita não vai ser nossa, vai ser para os meus netos, meus bisnetos, para os bisnetos de vocês, para os tataranetos de vocês, a pavimentação da estrada. Só fazer uma pausinha para mim. Vamos lá, de novo, continuar. Bom, de fato, o processo político ele tem outro time, né? Ele leva outra dinâmica, porque eu falo muito no programa, Glauchinho, são sempre situações muito complexas, né? Que você vai lidar com muitas variáveis, de repente numa empresa você tem... Você dá um comando do início ao fim, né? E você tem também uma situação mais controlada. Quando você faz um projeto de lei lá na Câmara Federal, você faz o Brasil inteiro. E aí você começa a entender que há interesses conflitantes, que não dá para resolver tudo de uma vez. Claro. Desses 2 mandatos já, que já estamos aí quase no último quarto do seu mandato, qual foi o projeto? Você fala assim, cara, isso aqui eu tenho orgulho demais de ter conseguido trazer para a mesa. Nós temos alguns projetos. Vou te dar por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação, como se fosse uma carteira de identificação de autismo, por exemplo. Nós participamos de esse é um deles, vou te falar, eu estava vendo Fantástico, em um domingo, e eu vi um policial agredindo um garoto no trânsito, porque ele pediu os documentos e, infelizmente, o rapaz passou mal. E teve alguma crise, e ali começou uma agressão. Eu ligo para a minha equipe na hora, no domingo, para a gente escrever um projeto de identificação. Quando o autista, ele precisa ter uma carteirinha que o policial respeita, que o militar respeita, que o civil entenda que ele é, para tomar as devidas preocupações. E foi feito, tem carteira nacional de autismo hoje. Nós fizemos uma defesa de um projeto, inclusive de governo federal. Por exemplo, quando entrou o governador Ronaldo Caiado, tinha 2 companhias aqui que são as montadoras. Eu estou falando da Caoa e da Mitsubishi. Uma medida provisória, se não me falha a memória, escrevendo que era para prorrogação dos incentivos fiscais. E naquela briga de ex-governador Marconi Perillo com o Ronaldo Caiado, essas 2 montadoras queriam ir embora. Lá para São Paulo e largar o estado de Goiás. E aquilo cai na minha mão de um dia para a noite. Você imagina, eu entro em 2018, sem conhecer deputado, que eu não tenho pai político, professor Marcos Marinho, eu não tenho avô político. O amigo que eu tinha político era o Sandro Mabel, o único amigo que eu tinha político era o Sandro Mabel, que não estava no mandato, e eu caio dentro de uma Câmara Federal. Pego um projeto desse para colher 357 assinaturas. Você imagina isso? 2 companhias que iam embora daqui. Eu pego o projeto,
eu faço audiência pública, eu vou visitar as fábricas. Eu nunca esqueci de uma senhorinha que falou para mim, o senhor que é o deputado, abre aspas, ela disse, o senhor é o deputado? Eu falei, sou eu. Ainda bem que você vai salvar nós. Olha o tamanho da responsabilidade. Falei, por quê? Foi porque é daqui, esse ambiente que nós estamos trabalhando. Eu vi quebrar os primeiros pés de piquinha, em Anápolis, na Caoa. E é daqui que eu levo sustento para 3 filhos e 2 netos. Um neto autista e 2 filhos autistas. Até eu não tinha envolvimento com autista. Não deixe essa empresa embora, por favor. Isso me deu uma motivação. E eram milhares de empregos, tanto a Anápolis quanto o Catalão. Quanto a Catalão lá, era quase 3.500 empregos, direto. Ia embora, porque ia vencer em 2019, naquele ano. E eu pego aquele projeto com uma vontade tão grande, por causa dessa senhora, de permanecer ali. E você imagina eu chegar na sala de deputado e falar, eu sou do estado de Goiás. Quem eu sei, meu filho? Então, eu sou o Glaustin. E o nome já não é muito difícil, não é muito fácil. Então, seu Augustinho, falei, não é Augustinho, é Glaustin. Senta aí, seu Crostin. Não é Crostin, é Glaustin. O que você quer? Eu quero a sua assinatura para apoiamento e tal. Rapaz, e graças a Deus deu certo. Então, eu digo para você que são alguns feitos que a gente fez com relação a estar dentro do Congresso lá. Nós temos uma missão nesse assunto. E eu achava que político trabalhava pouco. Eu falo para você, eu era um dos primeiros que chegava nas nossas empresas. Eu pegava avião aqui, 4 da manhã, e assim, eu sou meio, é uma palavra forte, mas eu sou meio psicopata para trabalhar, meio doido. Eu pegava avião 4 da manhã para estar 6 horas em Cuiabá, para ver diretor meu chegar, a pessoa entrar dentro da empresa. E recebia no portão. E eu achava que eu trabalhava muito. E eu falo para vocês com sinceridade, hoje eu reconheço isso. A minha mãe reconhece isso, o meu pai reconhece isso, a minha família reconhece isso. E as pessoas que convivem conosco. Trabalho muito mais do que eu trabalhava nas nossas empresas. Mas disparadamente, não tem prazo para nada. Uma coisa que é importante que as pessoas entendam sempre é que, como em qualquer profissão, há aquele pessoal que pega no chifre do boi mesmo para fazer uma coisa acontecer e há aquele pessoal que é por causa do ar-condicionado esperando o dinheiro entrar na conta. Mas a gente é meio diferenciado, nós não esperamos nada chegar não, né? Primeiro, eu não gosto nem de vendedor de balcão, eu gosto de ir lá e vender para o camarada antes dele ficar e me pedir, né? A gente adianta antecipar as coisas. Pegando essa sua verve de vendedor, eu acho isso bacana, porque eu venho da área comercial também. Isso te facilitou, de repente, esses trâmites de pedir assinatura, de negociar? Claro, porque tem que negociar dentro da casa, né? Isso é aprendizado, né? Eu mexo com esse assunto, eu lembro, eu estava falando hoje para o meu filho Guilherme, olha como é que é as coisas. Aí você que está do outro lado pode assustar, mas a criação hoje está muito fácil, né? A maioria dos pais, de mãe, professor Marcos, não quer que o filho passe com aquilo que a gente passou. Sim. E a gente tem que ficar vigilante. Eu falo, olhando para você, nós temos que ficar vigilantes. Hoje meu filho falou assim, pai, ele trabalha, eu levei ele para Focus, vendedor, porque lá tem projeto trainee, então ele passou de ajudante de caminhão, foi carregador de burrinha, que é negócio nas empresas lá de galpão, e agora está pegando uma rota para ser vendedor. Olha que coincidência. Aí você vai entender a mensagem. Pai, eu estou fazendo meu tratamento de dentista, paga para mim. Eu falei, não pago não. Perguntei para ele, pode achar ruim e assustador do outro lado, mas é ensinamento, professor Marcos Marinho, que eu quero passar. Eu falei para ele, você tem quanto de orçamento? Eu falei, não, eu tenho dinheiro, tudo. Eu falei, então por que você quer meu dinheiro? Não, vamos ter responsabilidade, te ajudo com a metade. Ficou aborrecido e tal, depois eu falei para ele, eu quero que você entenda que você tem que ter responsabilidade com as suas coisas. Isso foi agora na hora do almoço. Então, o que eu digo para você? Então, isso acaba facilitando esse processo de entendimento, esse processo de levar para Brasília tudo aquilo que a gente aprendeu no nosso dia a dia. Então, é esse panorama que eu entendo que para nós é muito importante. Outra coisa que para mim é emblemática no seu mandato, porque eu acompanho, como eu acompanho o mandato de todo mundo, eu vivo disso, você anda pra caramba, assim, né? Eu vejo lá no seu Instagram, difícil um dia que você não está em 2, 3 cidades. Fusquinha roda muito, né? O que é essa sua dinâmica? Você trouxe também do que você desenvolveu enquanto logística para suas empresas e o que isso está te refletindo enquanto compreensão do Estado e como ajudar o Estado lá em Brasília? O que eu sempre escutava era que político rodava de 4 em 4 anos. É uma máxima, que o pessoal fala o tempo todo. Exatamente. E você sabe que tem uns que faz isso também. Vamos falar a verdade, que quem está em casa tem que saber disso. Tem uns caboclos que só vai de 4 em 4 anos. Tem um pouquinho, né? Tem uns 2 ou 3 aí. E aí eu comecei a entender que quem estava lá do outro lado, ou liderança, ou prefeito, ou a própria comunidade, precisava de entender. Porque o professor Marcos, o que você está vendo do Glaustin aqui é exatamente isso. Não foi projeto ou virar deputado estadual, ou virar deputado federal, que foi no meu caso, que mudou alguma coisa na minha vida. Pelo contrário, mudou absolutamente, mudou só uma coisa, só o terno que põe,
que nem me agrada muito. Então, o que eu começo a entender? Que eu precisava de estar lá na cidade, porque a coisa começa de lá para Brasília, não é de Brasília para lá. Aí eu falei, cara, eu vou cair no mundo. Primeiro que eu ganho a política, eu fui em todos, eu vou repetir para você, eu fui em todos os municípios para agradecer meu voto em 2018, todos. Eu não tive prazo para ir descansar de férias, eu peguei uma estrutura de caminhão, de carro, caminhonete, fui agora junto com a nossa equipe, entra na caminhonete, são 2 caminhonetes, eu andei nelas. Nós vamos agradecer os votos, com aquela pessoa que me ajudou, os votos que foi simultâneo, eu saí em riba de um caminhão, agradecendo os votos. De lá para cá. E quando você está lá junto com a pessoa, junto com o prefeito, com a sua liderança, secretário de saúde, secretário de educação, secretário de esporte, eles entendem assim, uai, o Glauchinho aqui não é nem época de política, mas o Glauchinho aqui na minha escola, visitando uma escola que ele pode ajudar, o Glauchinho visitando um postinho de saúde, tem alguma coisa errada. Aí tem muita gente que pergunta assim, né, porque às vezes não conhece, quem que ele é? Ele é o deputado, não é nada. Não, tá muito simples para ser o deputado. Aí eu chego e falo, ó, eu sou irmão gêmeo do deputado. É eu, Glauchinho, é eu mesmo. Então, assim, o que me motiva é exatamente isso. Porque eu acho que a coisa acontece lá na cidade, lá no município, na comunidade. É isso. Bom, essa sua forma de fazer política, né, tendo esse contato direto com a população, por óbvio, gera também algum nível de cobrança por parte da população. Hoje, depois dessas rodadas que você já deu, qual que é a principal demanda, Glauchinho, que você identifica no povo goiano? E olha que eu falo povo goiano, é gente pra caramba, né? Na verdade, o nosso pessoal, você pega o governador Ronaldo Caiado, ele deu organizado em algumas frentes, né? Você pega, por exemplo, a segurança pública do Estado, está muito bem estruturada, por isso que tem avaliação muito grande. Você pega a educação, eu lembro como é que era a educação anterior, como é agora, né? Eu ia em escola em Aparecida de Goiânia, pelo amor de Deus, tudo destruído, machucado, Placa, sabe, né? placa sem ar-condicionado, cada aluno tinha uma chinela de um jeito, no outro dia tinha chinela, colocar que chute, enfim. E você pega uma gestão que padronizou. Então, a demanda que a gente mais enfrenta, a solicitação que mais enfrenta, é porque existe uma queda de arrecadação, os municípios estão passando muito apertado. O governo atual é um governo que está com dificuldade de colocar esse país nosso para rodar. Com essa polarização de direita e de esquerda, e tem muitos, eu conheço muitos, isso não é no Goiás, não é somente no estado de Goiás, é no Brasil inteiro, tem cheio de empresário que está com um projeto bom para gerar emprego, para gerar riqueza, para fazer movimento de circular grana no país, mas não coloca por uma instabilidade que existe hoje no nosso país, de um governo que infelizmente não está conseguindo se ajustar, e não está conseguindo mesmo, não está legal, não está massa, não está um voo onde você confia no piloto. Então, as grandes demandas é dinheiro que precisa para a cidade para melhorar uma saúde do município, é dinheiro que precisa de fazer uma reforma de escola. Então, hoje, as grandes dificuldades é saúde faltando remédio. Então, a grande clamor dos prefeitos hoje é isso, é a estrada que está acabando, municipal, e ele não consegue estruturar. Aí é onde que a gente entra para ajudar, um planejamento de trabalho. É assim que a gente faz. Bom, você me falou agora que a gente está vivenciando um governo que não está atingindo e atendendo as demandas da população. Ano que vem, ano eleitoral, você já me disse que tem um apreço muito grande pelo governador Ronaldo Caiado. Qual é a sua leitura hoje do cenário do Ronaldo Caiado enquanto potencial candidato à presidência em 2026? Então, o governador é um craque, é um professor, né? Eu tenho certeza e a convicção que se conseguisse chegar como presidente do Brasil, eu não tinha dúvida que seria o melhor presidente que esse país já passou. Agora, ele enfrenta algumas dificuldades de conhecimento, é claro e notório isso. Ele enfrenta até algum momento dificuldade de partido, eu até brinquei com ele e falei sério, falei, ó, se você tiver dificuldade em qualquer gestão partidária, vem para o Podemos, que é o nosso partido, está à sua disposição para te acolher, te receber, para o senhor construir um projeto para o Brasil. Essa é a minha segunda pergunta já, você antecipou. Antecipei, né? Nós chamamos ele, fizemos reunião com a Renata, né? A Renata abençoou, a Renata é minha presidente nacional. Então ficou de estruturar uma agenda, eu e ele, a Renatinha, ela viajou agora, ela está para Portugal, China, aí volta para o Brasil para ver se a gente encontra. Mas, se ele não ter viabilidade partidária onde ele está. Então, assim, e o cara está conduzindo bem. O cara era o cara que ele daria conta de voltar o Brasil para o eixo, do equilíbrio, que hoje está de uma forma muito desequilibrada. E Goiás? Porque assim, você fala muito do Caiado, mas e como é que é essa proximidade com o Daniel? Porque você faz parte hoje da base do Caiado, mas Claro. 26 é 26. Não, o Daniel está construindo um projeto, nós somos partido de base do Daniel. É claro que ainda a coisa não se acendeu, né? Eu já coloquei o partido à disposição dele. É claro que
nós vamos andar com ele, está abençoado por ele, nossa estrutura, o nosso projeto é do Daniel, para andar com o Daniel. Agora, ele deve estar se ajustando para um grande planejamento para trazer o estado de Goiás. E o Marconi Perillo também está fazendo seus movimentos. Aonde que eu vou, eu vejo o rastro do ex-governador Marconi Perillo, que tem meu carinho, tem meu respeito, e de verdade tem, porque também fez muito pelo estado de Goiás. Mas o nosso projeto hoje chama Daniel Vilela. Hoje você não considera o Wilder como um player para esse cenário, Glaucio? Ele não se manifesta, né? Ele não se coloca o braço para cima e para o alto e avante, né? Então a gente não sabe o que o Wilder quer, né? É um ótimo senador, é um companheiro massa, mas ele precisa falar para nós políticos, para a sociedade, qual que é o projeto dele, até para a gente analisar, onde é que vai, onde é que pode se ajustar ou não, né? Hoje nós temos 2 candidatos, tem o Marconi Perillo e tem o vice-governador Daniel Vilela, e o Podemos já se ajustou com o Daniel Vilela para andar com ele, né? E agora é importante se perguntar, né? E o projeto do Glauchinho? O que é Glauchinho 2026? 26 eu quero a bênção de todos vocês, eu quero sequenciar, professor Marcos Marinho, na Câmara Federal. Eu fui o 6º mais votado em 2018, eu fui o 4º mais votado em 2022 e estou trabalhando para uma melhor performance em 2026. Nós tínhamos menos prefeito, menos liderança, hoje nós temos uma capilaridade robusta de gente que nos ajuda, que acredita nos nossos ideais. E os ideais é simples, nós temos uma bandeira de saúde e de autismo, sou apaixonado nisso, né? Que é um mundo desconhecido, o pai tem vergonha de dizer que o filho é autista. Então, eu já fiz 2 seminários muito grandes aqui no estado de Goiás, trouxe gente de fora do Brasil, fora do estado de Goiás, para fazer essa ministração para pais, para liderança, para prefeito, para levar para a Secretaria de Saúde e Educação. Então, a nossa vontade é exatamente isso, né? Em 2022, nós fomos o 4º e agora eu quero ver se nós melhoramos essa performance em 2026. Conto com você. Vocês estão vendo que o homem realmente ele é bom de venda, né? Já está dando um jeito de fazer o pitch dele aqui de uma maneira brutal. Glaucio, a gente está finalizando já o programa, infelizmente passa muito rápido o nosso tempo. Já passou rápido demais. Aqui voa esse tempo. O pessoal que quer saber mais sobre você, quer acompanhar mais do seu trabalho, quais são suas redes, onde é que eles podem bater para tomar um cafezinho contigo? Que legal. Nós somos muito desprovidos de vaidade e ego, gente. Vai lá, o meu escritório fica no Jardim América. Eu tenho um telefone hoje uma pessoa visitou, eu falei assim, Glauchinho, qual é o seu telefone mesmo que você atende? Eu falei, abençoado, eu tenho um telefone que tem 30 anos, é o mesmo número, só troca o aparelho, que vai ficando muito velho, não tem nem vaidade de aparelho aqui. É o mesmo número, pode me chamar. Então, as nossas redes sociais, eu gosto de feedback, eu gosto de crítica, onde eu posso melhorar e dou retorno para quem me pontua alguma coisa lá que eu acho que faz sentido. Fora ideologia. Ideologia não precisa me criticar não, que eu não vou nem dar moral, porque a minha ideologia é aquilo que eu acredito. Outro dia eu estava numa entrevista e me perguntou assim, ô Glauchinho, você é do Lula ou Bolsonaro? Eu achava que eu era da minha mãe e do meu pai, mas eu vou responder para você, eu sou do Brasil. Aquilo que for bom para o Brasil, para o meu estado de Goiás, vocês podem contar comigo. Então, as nossas redes sociais é @Glaustin, da Fox, Fox com K. Pode seguir a gente lá que você é muito bem-vindo lá. Faça suas pontuações, lá tem projeto, o nosso dia a dia, e pode inclusive fazer suas críticas. Eu acho que você poderia escrever um projeto assim, melhora nisso, melhora assado, eu gosto muito disso. Vou repetir, posso? Por favor. Glaustin da Fox, tá, gente? O mais bonito do Brasil é minha mãe que fala. Vocês já perceberam que o homem realmente não é bom de lábia. Ele tá quase convencendo o Elias já. Ô Elias, cuida de nós aí, Elias. As bolachas dele aqui. Pessoal, foi muito bacana poder bater esse papo com o deputado Glauchinho. De fato, a gente vai ter, com certeza, outros momentos para conversarmos ainda. A população está aí atenta à política. São muitos acontecimentos que vão se avolumando. E para mim, você diz uma coisa emblemática, Glauchinho. Está no momento de parar com essa briga polarizada, que ou é do fulano ou é do Beltrano. Rapaz, reúne e faz em prol do Brasil. Nós estamos precisando de gente que traga esse país para o eixo. Nosso país, professor Marcos Marinho, está precisando gerar receita, está precisando gerar emprego, está precisando de gerar dinheiro para o consumidor ter grana aí no supermercado. Tem que supermercado, tem que comprar as coisas. Hoje em dia, cada dia que passa o dinheiro é menos, né? As pessoas estão com medo de colocar grana no mercado. O nosso país está uma instabilidade que não está legal, devido a essa polarização extremista de direita e extremista de esquerda. E eu sou de equilíbrio. É bom para o Brasil? Eu volto. É ruim para o Brasil? Esquece. Pode ser quem for. É ideológico. Se for dentro das minhas crenças, daquilo que o meu papai e minha mamãe ensinou, eu estou dentro. Bom,
Ouviram o homem? Agora você vai tirar as suas conclusões. Vai para as redes sociais, bate um papo com o deputado, bate um papo com a gente, fala quem você quer ver aqui no nosso sofá na próxima semana. E eu aguardo vocês semana que vem. Grande abraço e obrigado.